Boa tarde, pessoal. Vamos dar início a mais uma edição do Supera Webinar. Esse evento foi idealizado a partir da ideia de alguns associados do programa Membership, justamente para auxiliar e dar alguns assuntos para que possam ser repensados nesse período, né, que está todo mundo, seja em casa ou em algum lugar mais isolado. E hoje o tema vai ser saúde mental. A gente está aqui com a Letícia Loureiro. Ela é formada pela USP, está fazendo mestrado agora. Vou deixar que ela fale um pouquinho mais da sua experiência na área. Mas antes, eu queria só passar alguns recadinhos importantes. Eu vou pedir para todo mundo deixar o microfone desativado e a câmera também, para a gente manter uma conexão mais estável para a Letícia. E as perguntas que surgirem ou durante a fala da Letícia ou depois podem ser feitas tanto no chat do próprio Google Meet aqui, ou então pelo formulário que eu vou enviar caso vocês queiram perguntar anonimamente, tá bom? Letícia, por favor, se apresente e, enfim, conta pra gente o que vai ser conversado hoje. Obrigada, Pedro. Queria aproveitar para agradecer o convite. Sempre muito bom, muito gratificante estar podendo falar um pouquinho e levar um pouquinho para todo mundo com o que eu trabalho, né? Bom, então, de novo, eu sou a Letícia, eu sou psicóloga clínica em Ribeirão Preto. Eu sou graduada pela USP. Eu fiz uma especialização em saúde mental pelo Hospital das Clínicas. E atualmente, além do consultório, né, eu sou mestranda em psicologia também pela USP. E aí recebi o convite, então, para estar falando hoje um pouquinho para vocês mais sobre saúde mental em tempos de crise. Mais especificamente, a crise que a gente está vivenciando agora devido ao coronavírus, né? Eu preparei slides, então eu quis ligar minha câmera para vocês me verem um pouquinho, mas agora então eu vou apresentar para vocês os slides que eu preparei. Bom, vamos lá. Espero que esteja todo mundo vendo aí. Qualquer coisa, alguém me avisa, por favor. Então, retomando, né, o conteúdo hoje, a saúde mental em tempos de crise, especificamente a crise que a gente está enfrentando agora, devido ao coronavírus, né? Acho que a primeira coisa importante de contextualizar é que a gente entende por saúde mental os cuidados voltados para a nossa mente, né? E a nossa mente é o que controla as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa cognição. Então, são todos os cuidados voltados para isso, para o que a gente está pensando, sentindo, que a gente entende dentro da psicologia que está tudo junto, que está tudo associado, né? Bom, para começar a falar disso, eu trouxe esse primeiro slide para a gente entender um pouquinho quais que são os efeitos que essa crise pode ter na nossa saúde mental, né? Eu vou começar falando um pouquinho dos sintomas que a crise pode acarretar, tanto no sentido de da gente passar a manifestar, quanto de intensificar se a gente já tinha algum deles previamente, né? Então, eu acho que aí a gente já entende um pouquinho por que é importante da gente falar da saúde mental e da gente dar uma importância para isso nesse contexto de crise, né? Tem vários estudos aí já feitos, né, de efeitos na saúde mental em momentos de guerras, de quarentena, que as pessoas tiveram que ficar em isolamento. Então, a gente já tem, né, a partir dessas experiências, desses estudos, uma ideia do que pode ter de efeito na saúde mental das pessoas. E é bem fácil também, assim, falando mais particularmente na minha prática clínica, de observar alguns desses sintomas já se manifestando aí na população, né? Então, a irritabilidade, a raiva, o medo, insegurança, depressão, ansiedade, o estresse pós-traumático e as dificuldades familiares ou com o cônjuge
porque a gente está nesse contexto aí de isolamento domiciliar, de quarentena, então que a gente fica mais tempo em contato com quem a gente mora, né? Isso pode acarretar em mais conflitos, em a gente estar mais em contato com o que a gente considera defeitos da outra pessoa, então pode acarretar em mais dificuldades e conflitos familiares, né? O estresse pós-traumático, para explicar um pouquinho para quem está entrando em contato aí pela primeira vez, é um transtorno, né, mental, dentro da saúde mental, para quem vivencia crises, esse período como um trauma, né? Então, quem vivencia esse período como traumático, porque tem mais sintomas ou vive com mais intensidade os efeitos que podem chegar até nós, podem manifestar sintomas decorrentes desse trauma, né? Esses que eu coloquei, que eu acabei de falar para vocês, mas também um outro bem característico, né, que é depois que passou o período da crise, eu continuar revivendo tudo isso que aconteceu, né, em pensamento, em sonhos, em lembranças, né, que trazem bastante sofrimento. E aí, sobre isso, acho que é importante de lembrar, né, que é perfeitamente normal e aceitável se sentir mal ou perdido durante um período de crise, né? Então a gente está se sentindo um pouco confuso, a gente está mal com tudo isso que está acontecendo, isso é normal, né? Tem um psicanalista bastante famoso, é o Christian Dunker, o nome dele. Ele é do Instituto de Psicologia da USP de São Paulo. Ele fala que estranho seria se a gente estivesse bem, né? Se a gente falasse que a gente está se sentindo bem em meio a tudo isso que está acontecendo, né? E aí a gente estaria precisando de ajuda também, né? Então a gente se sentir entristecido, um pouco mal o período, é normal, né? O nosso cérebro nesse momento, ele vai precisar trabalhar mais para lidar com essas mudanças repentinas, para se adaptar a tudo isso, né? Então a gente fica confuso, perdido, se atrapalha, fica irritado, e um pouco dessa confusão ela é normal. A gente só tem que se atentar quando isso fica exagerado e começa a virar sintomas, né? Ou às vezes até um diagnóstico, como a depressão, a ansiedade, né? Então a gente avalia pela intensidade. Bom, além dos sintomas, um outro efeito da crise para a nossa saúde mental são as perdas que a gente pode já estar vivenciando ou vir a vivenciar, né? Essas perdas podem ser de vários tipos, podem ser financeiras, pode ser perdas na rotina, perdas emocionais e perdas sociais. Então, a financeira, porque tem muitas pessoas com dificuldade para manter o trabalho nesse momento da crise, né? Especialmente aí profissionais autônomos ou quem trabalha em empresas e agora está de home office. Então, perdas também na rotina, porque vamos imaginar esse cenário, né? Eu estou acostumada a acordar, tomar meu café, pegar o carro ou o transporte público e ir para o meu ambiente de trabalho. E isso eu passei a fazer home office, então isso se perdeu, a rotina desestruturou, bagunçou toda. Então eu tive perdas aí também para eu me readaptar. Perdas emocionais, tem um pouco a ver com o que eu estava falando, da gente passar a ficar mais irritado, com mais raiva, mais triste. E também tem a ver com, às vezes, a gente poder estar num contexto em que algum familiar, algum amigo, algum ente querido adoeceu, né? E as perdas sociais, que agora não está dando mais para depois do trabalho ir lá para o happy hour, né? Para ver os amigos, para confraternizar, ou às vezes até mesmo alguma parte da família que não mora com você. Então a gente está tendo que ficar mais quietinho em casa e teve perdas na sociabilidade também, né? Importante de lembrar que essas perdas podem já ser concretas para algumas pessoas, ou podem ser perdas que a gente está temendo ter, né? Então, por exemplo, esse mês eu ainda consegui manter as minhas finanças em ordem, mas o mês que vem pode ser que não dê. Então, eu começo a antecipar perdas que podem vir, né? Outro exemplo, por enquanto ninguém próximo de mim adoeceu, mas eu já estou aqui temendo que alguém possa vir a adoecer, né? Por que eu estou colocando isso? Vamos lá. Esse autor, o David Kessler, ele é um escritor que trabalhou por bastante tempo em hospital com o luto, e ele deu uma entrevista recentemente em que ele colocou que
esse desconforto que a gente pode estar sentindo agora, durante essa crise, ele pode ser um luto antecipatório. Então, a gente pode já estar passando pelas fases do luto antes dessas perdas serem concretas. Então, eu imagino que eu posso vir a perder algumas coisas, e aí eu já estou sofrendo e já estou passando por algumas fases aí do luto devido a essas perdas que podem vir a acontecer. E aí, as fases desse luto, elas são as mesmas, né? Nem bem parecidas, são as mesmas do luto normal, mas eu trouxe aqui para exemplificar como que elas se dão nesse contexto de crise, que eu acho que é importante também para a gente entender pelo que a gente está passando agora, o que são esses sentimentos que estão desconfortáveis na gente, né? Pode ter a ver com essas fases, a gente pode estar oscilando nelas, e aí fica fácil da gente começar a compreender, olha, acho que o que está acontecendo comigo é isso, o que eu estou sentindo pode ser essa raiva ou essa tristeza, né? Então, vamos dar uma olhadinha em quais que são aí dentro desse contexto. A gente tem a negação, então, que são as pessoas que falam, esse vírus não é nada, ele não vai nos afetar. Então, são pessoas que ainda estão tendo dificuldade de aceitar, de entrar em contato com essa realidade, né? E preferem negar. A gente tem a raiva, então aí um exemplo, né? Vocês estão fazendo a gente ficar em casa, tirando nossas atividades ou tirando o nosso sustento. Então a pessoa fica com muita raiva pelas perdas que esse período vai acarretar, né? A gente tem o período da barganha, que são aquelas pessoas que estão assim, né? Tá bom. Então quer dizer que se eu fizer o isolamento, o distanciamento social por 15 dias, depois tudo vai melhorar? Então, são as pessoas que estão tentando negociar aí, né? Então, se eu fizer o distanciamento, 15 dias depois tudo vai ficar bem. Aí a gente tem a fase da tristeza, que são aquelas pessoas que ficam, né? Nossa, quando que isso vai terminar? Não sei quando que vai acabar. E fica bastante triste, até um pouco deprimido, né? E a gente tem a fase da aceitação. Então tá, isso está acontecendo e eu descobri ou eu vou descobrir como que eu posso lidar com isso. Então são as pessoas que já estão aceitando mesmo, né, o cenário, o que está acontecendo, e estão aí nessa descoberta da melhor forma para lidar com isso. E esse autor que eu trouxe, o David, ele coloca também uma sexta fase do luto, que é a do significado. Então, é quando as pessoas conseguem aceitar o que está acontecendo e ainda encher isso de significado e de sentido, né? Então, por exemplo, as pessoas não estão tão distantes quanto imaginavam, então a gente tem as tecnologias, as redes sociais que estão permitindo que a gente ainda se veja por vídeo, se comunique. Eu posso apreciar a minha casa, eu posso apreciar mais momentos de descanso. Então, são as pessoas que aceitam e ainda conseguem ver significado e sentido em tudo isso que está acontecendo, né? Um detalhe importante sobre isso é que as fases do luto, tanto do luto quanto esse luto antecipatório que eu estou apresentando para vocês, essas fases não são lineares, né? Então, eu não passo pela negação, depois a raiva, depois a barganha. Geralmente a gente oscila entre elas. E isso, gente, é até bastante saudável, assim. O ideal é que a gente oscile mesmo, né? O que não é muito saudável é se a gente fica preso em um só, né? Então, o mais saudável aí é essa oscilação até a gente conseguir chegar num estado de aceitação, né? Acho que vocês estão conseguindo ver aí que eu deixei a fase da aceitação circulada, né, em vermelho, rosinha, que eu acho que tem algo importante aí para destacar. Quando a gente consegue chegar num estado de aceitação, a gente consegue também perceber que tem coisas que estão sob o nosso controle, mesmo em meio a esse caos que a gente está vivendo, né? Acho que nessa frase que eu coloquei de exemplo tem isso. Eu descobri como lidar com isso. Então, eu estou entendendo que tem coisas que estão no meu controle, que dá para eu trabalhar com elas. Coloquei esse próximo slide para a gente falar um pouquinho sobre isso. Essa imagem que eu trouxe, ela é bastante utilizada aí, né, nas redes sociais dos psicólogos, né, na divulgação aí da psicologia,
Porque é um aprendizado que, independente do contexto, mesmo não sendo esse de crise, né? A gente costuma trabalhar bastante com ele na psicoterapia, enfim, né? A gente conseguir reconhecer que coisas estão no meu controle e quais estão fora do meu controle. E em momentos de crise, isso se torna especialmente importante para a gente não ficar tentando controlar o que não dá e se desgastar muito ou até se desesperar, né? Então, saber essa separação do que dá para eu controlar e o que não dá é muito saudável quando a gente consegue fazer. Então, tá fora do nosso controle, né? Conseguir aí saber o tanto que o vírus vai se espalhar, quem que ele vai afetar, né? Até que ponto isso vai, quando que isso vai acabar. Essas coisas estão fora do nosso controle e a gente pode se desgastar muito se a gente fica insistindo em tentar controlar, né? Enquanto tem coisas que, de novo, né, mesmo em meio a esse caos aí, ainda estão dentro do nosso controle. Então, eu trouxe aí do ladinho alguns exemplos. Eu posso lavar minhas mãos, eu posso manter uma distância segura, eu posso aprender a trabalhar virtualmente, eu posso ficar em casa. Então, é a gente reconhecer que coisas a gente ainda pode fazer, a gente ainda consegue controlar e focar nelas para passar por esse momento. Uhum. Bom, e com isso a gente começa a entrar então em uma outra parte que é, então eu já vi que tem, né, sintomas decorrentes da crise, eu já vi que tem perdas, eu já vi que eu posso estar então passando por um processo de luto, como que eu lido com tudo isso, né? Esse slide introduz aí já uma primeira dica, que é essa separação do que a gente consegue controlar. E aí vamos então um pouquinho para como a gente lida com os sintomas que eu apresentei, né? Que podem ser inclusive decorrentes também das perdas que esse período coloca para a gente. Então, uma primeira dica é a gente conseguir voltar para o presente. Por quê? Quando a gente fala de luto antecipatório, quando a gente fala de ansiedade, tem definições muito parecidas, né? A gente está antecipando coisas, né? Então a gente está indo lá para o futuro e se preocupando com essas coisas muito futuras que às vezes nem está acontecendo ainda, né? Então essa dica ela é bastante utilizada assim quando a gente vai tratar ansiedade, crises de pânico, que tem essa característica de se preocupar com as coisas futuras, né, excessivamente. É uma técnica também bastante utilizada aí em mindfulness, quem conhece. Então, percebi que minha mente fugiu lá para o futuro, né, para preocupações futuras, vamos tentar voltar para o presente. Como que a gente faz isso? Né? Então, primeiro passo, nomear coisas que estão na sala, no ambiente em que você está. Então, por exemplo, existe um computador, uma cadeira, a foto de um cachorro, um tapete velho, uma xícara de café. Então, a gente ir nomeando o que está aí ao nosso redor. Respirar, né? Mais especificamente aí, exercícios de respiração, né? E é importante, durante esse exercício de respiração, a gente conseguir sentir o ar entrando e saindo do pulmão, né? Sentir se o ar está quente, né? Entra quente, sai mais gelado, entra mais gelado, sai mais quente. Colocar a mão no peito, sentir o nosso coração, os nossos batimentos cardíacos. Lembrar que no momento presente, nada do que eu tinha antecipado aconteceu. Lembrar que nesse momento eu estou bem, eu tenho comida, eu não estou doente. E usar os meus sentidos e pensar sobre o que eles sentem. Então, essa mesa é dura, o cobertor é macio, eu consigo sentir o ar com o meu nariz. Então, é a gente usar os sentidos e pensar e perceber eles. Tudo isso são técnicas aí mentais para a gente ir voltando para o presente, né? Para o momento presente e saindo lá das preocupações futuras que muitas vezes ainda não estão acontecendo. Né? Uma outra técnica aí para ajudar a gente a lidar com os sintomas, aí mais especificamente nesse slide, com o medo. O medo que dá esse vírus, né? De alguém pegar, de eu pegar, o que é esse negócio que ainda não tem tratamento, né? Então, se você sente que a pior imagem está tomando forma na sua cabeça, que tudo isso que eu falei, né? Faça com que pense também na melhor imagem.
Então, é tentar equilibrar aí as coisas na nossa cabeça para a gente não ficar preso em uma só. Então, como que a gente faz isso, né? É tentando aí ter o máximo de controle sobre os nossos pensamentos. E, por exemplo, um deles, né? Todos nós ficamos doentes e o mundo continua. Nem todo mundo que eu amo vai adoecer. Talvez ninguém adoeça, porque estamos fazendo os passos certos. Então, alguns exemplos de pensamentos aí que a gente pode tentar exercitar na nossa mente quando a gente sente que a pior imagem está tomando forma. Né? E aí, uma consideração bem importante sobre isso. Nenhum cenário deve ser ignorado, mas nenhum deve dominar também. Então, é a gente saber equilibrar. Talvez eu adoeça, talvez não. Né? Talvez alguém adoeça, talvez não. Então, é a gente não deixar nenhum deles, especialmente o pior, né, dominar. Mas também, né, gente, não é bom a gente deixar dominar o melhor cenário, né? Porque isso pode causar certa frustração aí e até deixar a gente bastante no estágio da negação lá, né? Do luto antecipatório. Que aí a gente ficar evitando, ficar negando entrar em contato com o que está acontecendo, né? E com o que pode vir a acontecer decorrente disso. E aí, lidando com a nova rotina e com o home office, né? Como que a gente faz, que dicas que a gente tem aí para a gente lidar com essa nova rotina, para a gente se adaptar ao home office. Isso também é um cuidado com a nossa saúde mental, né? A primeira coisa, né, bem óbvia, é a gente tentar manter a rotina, né? Mas um detalhe importante, não é a gente tentar manter a mesma rotina que a gente tinha antes desse período de isolamento, né? É a gente tentar manter uma rotina dentro do que é possível agora, né? Então, só para a gente não ficar muito desorganizado, muito perdido, então tentar manter uma rotina mínima, né? Ao mesmo tempo, tentar não se cobrar excessivamente, né? Não cobrar aí de si um excesso de produtividade para esse período. A gente, eu particularmente, né, tenho visto bastante aí, conversado com colegas que estão colocando isso, né? Estou vendo bastante nas redes sociais pessoas falando que estão lendo um monte de livro, que estão se exercitando todo dia, fazendo as aulas de yoga, né? Fazendo mil coisas, né? E a gente não precisa se cobrar esse tipo de produtividade. O mais importante agora é a gente respeitar o nosso tempo para se readaptar a esse cenário. Né? Tudo bem se você for uma pessoa que tem mais preguiça, né? Que quer dormir um pouco mais, ou que funciona pior de manhã e vai funcionar melhor à noite. Então é importante você também aproveitar esse tempo para se reconectar com o que te deixa confortável e com o seu relógio biológico, né? Dentro do que for possível aí, né? Respeitando também os horários de trabalho que a gente tem que cumprir. Então, lembrar que não tem um certo ou errado quando a gente vê o que as outras pessoas estão fazendo. A gente tem que encontrar como a gente vai ficar mais confortável nesse novo cenário, né? Isso não exclui, né, a importância da gente estar em movimento. Então, se a gente conseguir manter aí dentro dessa rotina exercícios físicos, eles vão fazer muito bem para a nossa saúde mental e física. Porque quando a gente está em isolamento, em quarentena, a gente tende a se movimentar menos. A gente fica mais em casa, né? Às vezes a gente faz as coisas tudo no mesmo lugar. Então a gente vai se movimentando menos. Então, se a gente conseguir manter uma rotina mínima de exercício físico, isso faz bem tanto para o corpo quanto para a mente, né? Só tomar cuidado aí, nivelar isso, né? Para não se tornar uma cobrança excessiva, né, dentro desse período. Além disso, o que é importante da gente tentar fazer, se possível, né? Separar um ambiente para trabalho. Então, se você conseguir, dentro de onde você está nesse período, ter um ambiente para trabalhar que fique reservado, isso é bastante importante porque teve uma colega que eu estava conversando esses dias que me falou assim, eu já estou isolada dentro de casa, e aí eu percebi que eu comecei a me isolar também dentro do quarto. Eu estava acordando, tomando café,
almoçando, estudando, trabalhando e depois dormindo, tudo no quarto sentado na cama, né? E aí isso acarretou uma série de problemas para ela também, porque quando ela ia dormir, o cérebro não estava entendendo que era hora de dormir, ele estava se preparando para poder estudar, trabalhar, né? Qualquer outra coisa. Então isso foi ficando muito confuso e desregulando toda a rotina nova que ela estava tentando construir, desregulando todo o sono, né? Bom, se possível também, tentar garantir um espaço pessoal dentro de casa, né, dentro do ambiente que você está passando esse período, assim como de trabalho, então também ter um espaço pessoal, né, um espaço aí onde você consiga descansar, relaxar, ter uma certa privacidade, especialmente se você estiver agora num ambiente com mais pessoas, que às vezes tem algum conflito. Então, se possível, tentar garantir o seu espaço também dentro desse ambiente, né? Uma outra dica importantíssima: evitar o excesso de notícia e de informações, né? Então, tem pessoas que parece que vira até um vício ali, ficar olhando toda hora, e mesmo que isso esteja fazendo mal, esteja desesperando, esteja deixando ansioso, fica lá olhando a todo momento, né? Isso é ruim, como eu falei. Cria sentimento de desespero, cria ansiedade, pode deprimir, né? E não há necessidade. A gente pode se informar somente o necessário. É importante estar informado, mas não em excesso, né? Isso pode ser ruim aí para a nossa saúde mental. Além disso, evitar muito tempo nas redes sociais ou lá na televisão, né? Assistindo as notícias, assistindo aqueles jornais sensacionalistas. Tem muita coisa hoje em dia que a gente nem sabe se é verdade ou se são fake news, né? Então, evitar aí esse tempo na TV e o tempo nas redes sociais. Como a gente está numa rotina um pouco diferente, às vezes a gente pode ter menos necessidade de sono, mais tempo livre, mais tempo tedioso, e aí é muito fácil correr para as redes sociais. Mas, né, as redes sociais, especialmente o Instagram, já tem alguns estudos mostrando que são redes muito ansiogênicas. Então, são redes que favorecem aí a gente estar em contato o tempo todo com a vida das outras pessoas. E aí a gente acaba fazendo comparações, né? Acho que a vida do outro é melhor que a minha, né? O outro não tem problema, só eu que tenho. A gente vai se depreciando. Então tem que tomar bastante cuidado aí com o tempo que a gente gasta nas redes, especialmente nesse momento que favorece aí a gente ficar mais com o celular, né? Ter mais tempo livre e ficar mais aí com o celular. Uma outra dica importante que muitos psicólogos, psicanalistas estão dando agora: não tomar grandes decisões nesse período. Por quê? É um período de muita instabilidade, acho que como vocês estão conseguindo perceber aí ao longo da minha fala, né? Então, que favorece uma certa instabilidade emocional nossa e uma certa instabilidade financeira também, não só pessoal, mas da economia no geral, né, mundial. Então, não é um momento em que a gente está muito estável, tanto financeiramente quanto emocionalmente, para tomar grandes decisões, né? O ideal é a gente tentar esperar, claro que observar o que a gente está passando nesse período, mas esperar um momento mais tranquilo, de maior normalidade para tomar as grandes decisões. Uma última dica sobre isso, né, a nova rotina, o home office, é a gente manter a comunicação com os amigos. Isso é bastante importante. Não é porque a gente está em isolamento, que a gente está mais em casa, que a gente não pode sair, né, ir num barzinho com os amigos, que a gente precisa parar de falar com eles. Então, é bastante importante a gente usar das tecnologias, né, fazer as chamadas de vídeo. Tem um monte de jogo online também que eu tô vendo a galera usar para se distrair, para manter aí o contato. E que é muito bom para a nossa saúde mental, porque ameniza um pouquinho essa sensação, né, de isolamento, de solidão. Então é importante a gente manter aí, usar os meios sociais e tecnologia, o contato com os amigos, com familiares também, né, que estão mais distantes, que a gente não está podendo ver, que não moram com a gente. E dentro disso, é importante também tentar falar sobre o que a gente está sentindo,
Então, se tiver alguma pessoa que você sente que tem mais abertura, que pode falar, é importante a gente compartilhar essa confusão, esse mal-estar, esses sentimentos que esse momento causam na gente, né? Nunca é bom a gente ficar guardando e acumulando sentimentos. O ideal é que a gente tente sempre, de alguma forma, expressar isso, né? Então, ter um amigo nesse momento para a gente conseguir falar e compartilhar, pode ser que seus amigos estejam sentindo a mesma coisa que você, né? Isso é bastante importante, é muito terapêutico, ajuda muito. Bom, então, para retomar um pouquinho, né, de forma geral, aí essas dicas que eu dei, é importante a gente lembrar de não usar a vida pré-quarentena como referencial a ser seguido agora. Tudo mudou e, consequentemente, o referencial também precisa mudar. Então, o ideal é que a gente adapte a nossa rotina para melhor que a gente consegue manter agora. Então, não tentar, né, como eu já tinha colocado, manter a rotina que a gente tinha antes, né? Nem dá. Tudo mudou, o cenário está diferente, a gente está tendo que se readaptar a uma realidade toda diferente. Então, a gente tem que fazer o melhor que é possível agora para esse cenário. Se a gente fica querendo manter o que a gente tinha antes, de novo, pode ser muito frustrante, né? A gente pode não conseguir e levar aí a sentimentos de tristeza, de desesperança. Então a gente tem que tentar fazer o melhor que a gente pode agora, lembrando do que está sobre o nosso controle. E aí eu trouxe nesse slide a cena do filme Procurando Nemo, né, bastante famosa, com a frase da Dory, né? Quando a vida decepciona, qual é a solução? Continuar a nadar, né? Para lembrar um pouquinho do que eu adiantei também agora há pouco, de que a gente precisa manter o movimento, né? Então é prejudicial para a nossa saúde mental se a gente para, se a gente estagna, né? Então é preciso continuar a nadar, né, sob as novas circunstâncias, nesse novo cenário que está aí para a gente, né? Então lembrar de não ficar parado, de não estagnar, de manter o movimento aí dentro do que está confortável para você. E aí uma pergunta, né, que fica martelando na nossa cabeça nesse período e que pode ser ruim também, né, para nossa saúde mental, que é quando isso vai acabar, né? E aí a resposta é que as catástrofes globais, né, as crises, momentos de guerra, de outras doenças aí que a gente enfrentou, né, a gripe suína, o ebola, esses eventos globais, eles mudam o mundo, né? Então, mesmo que a crise seja contida dentro de alguns meses, o legado dessa pandemia vai viver com a gente por anos, talvez décadas, né? Isso vai e deve mudar o modo como nos movemos, como construímos, como aprendemos e nos conectamos. Por isso, a resposta emocional mais saudável seria se preparar para também ser mudado para sempre, né? É um pouco assustador a gente pensar nisso dessa forma, né? Mas o meu objetivo não é assustar. O meu objetivo é que a gente tente não ficar muito preso naquela fase do luto antecipatório da negação, né? Então é importante, mesmo que isso deixe a gente com raiva ou um pouco triste a princípio, a gente entender que o mundo vai mudar a partir dessa pandemia, né? Que a crise vai ser contida dentro de alguns meses, mas que vai ter um legado aí que vai viver com a gente por muito tempo. Então a gente precisa mudar também e se adaptar a isso, né? Usar o que a gente está aprendendo agora em relação a como a gente constrói, em como a gente se conecta, em como a gente se move daqui para frente, né? O mundo está mudando e a gente precisa acompanhar e mudar junto. Aí eu trouxe essa imagem para falar um pouquinho de algo que é um fator terapêutico também, que a gente chama de universalidade, que é a gente conseguir reconhecer que está todo mundo no mesmo barco, né? Então que os sintomas, as perdas, esse processo de luto, ele não está aí só para você, ele está aí para todos, né? Então é importante lembrar disso até quando eu coloquei, né? Vamos tentar falar do que a gente está sentindo com um amigo, às vezes ele está sentindo a mesma coisa que você. Isso é um fator terapêutico.
a gente reconhecer que a gente está no mesmo barco, que todas essas dificuldades que a gente está enfrentando pode vir a enfrentar, tá aí para todo mundo, né? Nessa imagem a gente tem uma das pessoas no barco falando assim: ainda bem que o furo não é do nosso lado, né? Mas é um furo no barco, né? Então tá aí para todos. Se o barco encher e afundar, todo mundo afunda. E se a gente colaborar e conseguir consertar aí o furo, todo mundo se salva também, né? É até uma imagem que faz a gente pensar um pouquinho sobre a importância da gente oscilar aí pelas fases do luto para chegar na aceitação e poder contribuir da forma que a gente pode, né? E é para a gente se proteger e para proteger quem está à nossa volta também aí, né? Para tentar diminuir a curva, então que a contaminação seja a menor possível, né? E aí eu trouxe essa frase também para a gente pensar em um outro fator terapêutico referente a essa crise, que é a instilação de esperança. É muito importante a gente ter, né? Por mais que a gente pare de negar, que a gente aceite o que está acontecendo, e às vezes isso implique na gente entristecer um pouco, é importante da gente lembrar, da gente ter em mente, da gente não esquecer que virá o dia em que a pandemia vai estar acabada. Que a gente vai abraçar os nossos vizinhos, familiares, amigos, que a gente vai retornar às salas de aula, ao ambiente de trabalho e as nossas economias vão estar recuperadas. E aí essa outra frase, né? Nós podemos passar por isso, então para a gente lembrar um pouquinho aí também do nosso potencial, com criatividade, capacidade de adaptação e disponibilidade para aprender coisas novas. Acho que essas três características aí são essenciais, né? A gente precisa de bastante criatividade para ficar tanto tempo dentro de casa. Às vezes a gente está dentro de casa com crianças, com idosos, né? Que é mais difícil, ficam mais impacientes. Então a gente tem que ter muita criatividade nesse momento, capacidade para se adaptar a essa nova realidade, né? E estar aberto para aprender coisas novas, né? Então, para descobrir como que eu faço home office, como que eu trabalho virtualmente. Então, acho que essas são três características aí bastante importantes que a gente vai precisar desenvolver, né? Bom, e aí, já encaminhando para uma parte final da minha fala, alguns sinais para buscar ajuda profissional. Então, se eu estiver manifestando, é importante de olhar para isso e pensar em buscar ajuda profissional. Importante essa palavra, né? Ser uma ajuda profissional. E quem são os profissionais de saúde mental? Os psicólogos e os psiquiatras. Não significa que você vai precisar fazer psicoterapia ou vai precisar tomar remédio, mas são esses profissionais que vão avaliar qual é a sua necessidade, o que está acontecendo e qual que é a sua necessidade, né? Então, não tente fazer essa avaliação sozinho. Você pode fazer isso com um profissional de saúde mental, sem necessariamente já se comprometer com uma psicoterapia ou com alguma medicação, né? Então, quais são esses sinais? O estresse, o medo, a tristeza ou desesperança, ansiedade, dificuldade para manter uma rotina ou se organizar, dificuldade para dormir, autocobrança, sentimento de desespero, de solidão, uso abusivo de álcool e outras drogas, culpa, dificuldade no relacionamento com a comida, dificuldade na convivência familiar. Naqueles estudos que eu comentei com você que já existem, né, de momentos de crise, perceberam esses sinais, né, na população em meio à crise, e o uso abusivo de álcool e outras drogas é bastante recorrente. Então a gente tende a aumentar essa quantidade aí, às vezes numa tentativa de fuga, né, de não entrar em contato com o que está acontecendo. A dificuldade no relacionamento com a comida também é bastante recorrente. Então a gente fica mais tempo em casa, a gente começa a comer mais, a gente fica ansioso, a gente come compulsivamente. Então prestar atenção nisso também, como que está a sua relação com a comida, entre outros, esses outros que eu citei, né? A culpa pode aparecer se a gente percebe que a gente não está sendo tão produtivo quanto a gente gostaria.
Então, tem vários aí sinais que a gente tem que ficar alerta, que se aparecerem ou se você já tinha e se intensificaram, pode ser necessário buscar ajuda profissional, né? Ah, eu tenho que buscar psicoterapia só se eu tiver alguma dessas coisas? Não. Importante de lembrar que a psicoterapia está aí para todo mundo e não necessariamente precisa ter um sintoma, precisa ter um diagnóstico. A psicoterapia pode ser um suporte para a pessoa passar por esse período ou até um suporte para a vida, né? Para as situações que forem acontecendo ou até em busca de autoconhecimento, se você quiser se conhecer melhor, se entender melhor. Então, a psicoterapia está aí para todos os momentos de vida, mas para esse momento de crise em especial, né, que como eu falei aí ao longo da minha fala toda, pode causar muitos sintomas, um processo de luto, pode ter muitas perdas, ela se torna mais importante, né? E ao perceber que tem sintomas, tem sinais decorrentes desse momento de crise, pode ser aí mais imprescindível a busca, né, da ajuda profissional. Sua saúde mental deve ser cuidada nesse momento. Está sentindo que não consegue dar conta? Busque ajuda. Muitos profissionais disponibilizam apoio com valores acessíveis em situações assim. Então, tem muitos profissionais da psicologia que estão disponibilizando a psicoterapia na modalidade online nesse momento, né, que não pode ser presencial, com valores mais acessíveis para estar auxiliando aí a população, os profissionais de saúde, a passarem por esse período da forma mais saudável possível, né, mentalmente. E caso você já faça um acompanhamento psicológico, é importante não interromper o processo nesse momento, né? A gente sabe que as dificuldades financeiras vão estar aí, né? E às vezes fica mais desconfortável a gente fazer a sessão de casa, mas é possível negociar com seu psicoterapeuta a continuidade expondo essas dificuldades. Então, às vezes, espaçando um pouquinho mais o período das sessões, renegociando para um valor mais baixo. Então, existem aí alternativas, né? O que é importante? Que ficar sem apoio nesse momento pode ser muito prejudicial para a nossa saúde mental, né? Às vezes a gente não está nem se dando conta, a gente está pensando, não, eu estou bem, não estou com nenhum sintoma, nenhuma dificuldade. Se eu pegar, muito provavelmente vai ser só uma gripe, né? Mas isso é o que está conscientemente ali na nossa cabeça, né? E aí, se a gente for olhar mais profundamente, a gente está super preocupado, ansioso, ou já está com uma relação muito complicada com a comida ou com o álcool, né? Então, mesmo que a gente aparentemente, né, esteja bem, pode ter coisas escondidas aí que, se a gente fica sem apoio, prejudicam bastante a nossa vida e a nossa saúde mental, né? E aí, gente, para isso, né, eu fico à disposição de vocês. Quem quiser conversar um pouquinho mais sobre psicoterapia, quem quiser indicação de profissionais, para essa dúvida, essa pergunta, né? Mas como que eu encontro um profissional? Como que eu busco ajuda? A minha recomendação é sempre a indicação, né? Então procura alguém que faz e que possa te indicar, procura algum colega que faz psicologia, ou que sabe que tem um outro colega que estuda, ou que já está formado, né? Então tenta ir por meio da indicação, às vezes na empresa tem algum psicólogo no RH, né? Que pode indicar algum profissional. E por meio da indicação, você tende a já chegar mais rápido em profissionais mais capacitados, que alguém já foi, já gosta, né? E essa é a minha dica de como encontrar essas pessoas, né? Que estão fazendo aí o atendimento online, um valor mais acessível. Então, por meio das indicações. E aí eu fico à disposição também, se alguém quiser saber mais um pouquinho do meu trabalho de psicoterapia e se alguém quiser indicações também de outros profissionais. E acho que é isso, acho que a gente pode passar agora então para a parte das perguntas. Podemos. Letícia, muito obrigado por todo o conteúdo que você comentou com a gente. Eu vou mandar aqui no chat mais uma vez o link para perguntas, caso queiram fazer anônima. Se não, podem usar o chat à vontade para escrever também e se identificar.
Mas eu já queria perguntar uma coisa, Letícia. Claro. Você comentou, né, que a gente fica mais no celular querendo ou não, tá mais acessível ter contato com outras pessoas. E eu sei também que acaba tendo muito conteúdo para quem está buscando um auxílio, talvez está num momento difícil e está buscando algum auxílio, seja nos métodos que você comentou, né, de identificar objetos, dar nome, reparar em sensações. Você recomenda algum canal ou algum conteúdo, se você tiver também, recomendar, que seja no Instagram, no YouTube, alguma coisa assim de fácil acesso? Pedro, tem bastante. Eu acho que eu posso deixar com você depois e aí você divulga, espalha. Pode ser. É Legal. que eu acho que eu não vou saber de cabeça todos agora, todos os nomes, mas tem bastante. Tem algumas páginas no Instagram, tem aplicativos sobre ansiedade que ensinam os exercícios de respiração, que ensina exercícios de meditação para momentos de crise. Então tem conteúdos aí acessíveis e mais confiáveis, assim, porque realmente é muita coisa, né? Aham. A gente fica perdido também de saber o que é confiável ou não, né? Uhum. Tem uma página no Instagram, que tô lembrando agora, é da Eureka, é com dois Ks. E tá bastante famosa e eles postam muitos conteúdos legais com dicas, assim, para esses momentos de crise, para depressão, para ansiedade. E é um trabalho bem legal e bem sério que eles fazem. Eu recomendo acompanhar essa página do Instagram. E um dos aplicativos que me veio o nome aqui agora na cabeça, se eu não me engano, chama Minha Querida Ansiedade. Lá tem bastante exercício de respiração, ensina como fazer e também funciona como um diáriozinho, assim, né? Que você vai colocando como que você tá sentindo, para ir aprendendo, inclusive, a identificar tudo isso. Legal. Então depois, se puder me passar, eu divulgo Ah, lá na rede do Supera, tá bom? pode deixar. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? No formulário ainda não chegou nenhuma. Se quiserem usar o chat ou abrir o microfone, fica à vontade, Lígia. Oi, Letícia, tudo bem? Oi, Muito Lígia. obrigada pela palestra, adorei. Ai, que Eu queria bom. fazer, eu queria fazer uma pergunta relacionada aos colegas, tanto de trabalho quanto de vida, né? Eu sei que tem muita gente com quadro de ansiedade, depressão, e que quando a gente convive com essas pessoas, a gente pode notar se a pessoa tá mais triste, se ela tá mais para baixo. Tem esses gatilhos, né, que a gente acaba percebendo e pode oferecer uma ajuda, assim, quando você tem esse contato pessoalmente, né? Só que agora, como muitas pessoas estão. Amigos estão em cidades diferentes, é difícil você saber se a pessoa tá bem mesmo. Ela fala, ah, tudo bem, e aí, tô bem também. Você tem alguma dica pra gente poder perceber, às vezes, se a pessoa tá com um humor deprimido, quadro de ansiedade, não tá sabendo pedir ajuda? Tem alguma forma da gente poder identificar para poder ajudar as pessoas que estão ao nosso redor? Lígia, fica mais difícil mesmo, né? Quando a gente está pessoalmente com a pessoa, às vezes até o comportamento, os gestos, né, a postura, a gente já pega, né, se a pessoa está bem ou não. E aí, com esse distanciamento, fica mesmo mais difícil. O que eu acho que a gente pode se atentar, se a gente costuma conversar com essa pessoa, né, no WhatsApp, nas redes sociais, dá uma olhada no conteúdo que essa pessoa está compartilhando, em como que essa pessoa está conversando, se está respondendo do mesmo jeito que respondia, na mesma frequência, ou se está mais sumido, se está se isolando, né? Esses são alguns sinais que ainda dá para a gente ter, mesmo por meio das redes sociais. Tentar manter a comunicação, às vezes conversas por vídeo, que aí você consegue ver um pouquinho da pessoa, ver a expressão facial, corporal, né? E uma outra dica, e eu acho que essa talvez seja até a principal, Lídia, a gente sempre orienta a perguntar. Não precisa ter medo de perguntar se a pessoa está bem, se ela está precisando de alguma ajuda e se colocar ali à disposição, né? Tem muita gente que tem receio, que fica esperando a pessoa falar, ou fica esperando perceber alguma coisa.
E a gente pode também ser direto, perguntar, às vezes é tudo que a pessoa quer, né? Que alguém se preocupe, que alguém pergunte. Então, acho que nesse momento de distanciamento social, talvez esse seja o mais essencial, a gente ir perguntar para quem a gente gosta, para os nossos amigos, para os nossos familiares, se está tudo bem, se precisa de alguma coisa, né? Certo. Obrigada, viu? Imagina. Letícia, a Lília mandou uma pergunta no chat, se você teria alguma dica para lidar principalmente com idosos. Tá. É um desafio mesmo, né? Eu cheguei a comentar um pouquinho ao longo da apresentação. Os idosos e as crianças tendem a ficar mais impacientes nesse momento e às vezes até a ter um nível menor de compreensão, né, do que está acontecendo. Então é um desafio mesmo. Qual que é a minha dica quando a gente está lidando com idosos, né? Sempre que a gente for conversar com eles, a gente tem que manter a calma, a gente tem que ter bastante paciência, a gente tem que explicar às vezes mais de uma vez, e a gente precisa lembrar daquele fator terapêutico que eu coloquei lá nos slides, da universalidade. Então, nunca falar assim, né, para um idoso, você não pode sair, você tem que ficar em casa, porque essas condições estão para todos, né? Pode soar um pouco ruim para ele ouvir isso. Então, o ideal é a gente falar com o idoso se colocando lá no mesmo barco, né? Então, olha, a gente está num momento que ninguém está podendo sair, eu também não estou, né? É perigoso para todo mundo, a gente não quer que ninguém adoeça, então, para que não fique algo muito individual ali, né? E manter, né, o contato com esses idosos, às vezes são pais que não moram com você, né, que estão sozinhos, então dá uma atenção para esses idosos, mesmo que seja aí por telefone, nas chamadas de vídeo, né, manter ainda mais contato agora nesse momento, mesmo que seja o virtual. Ô, Letícia, chegou uma pergunta agora pelo formulário. A pessoa não se identificou, mas é a seguinte pergunta. Acabo de receber a notícia que, por causa de uma medida provisória, meu salário será reduzido pela metade, mesmo explicando que eu estou trabalhando o dobro para a empresa. Como reverter esse sentimento de impotência e falta de valorização do meu trabalho? Eu fiquei pensando aqui com essa pergunta, naquele slide que eu coloquei do que está no meu controle e o que não está nesse momento, né? E eu acho que essas mudanças financeiras, né, esses impactos na economia que a gente vai estar vivenciando, são coisas que infelizmente ficam um pouquinho fora do nosso controle, né? E aí eu acho que a gente ter ciência disso, a gente conseguir separar isso, pode ajudar a gente a lidar um pouquinho com o sentimento de impotência, né? E, e não precisa, né, ficar evitando sentir isso. Eu acho que pelo contrário, é um momento para a gente sentir, para a gente abraçar esses sentimentos, até para conseguir passar por eles, né? Então, a gente pode se permitir ficar triste aí frente a essas perdas, né? Lembrar que elas estão para todo mundo, né? Que não são perdas individuais, que estão aí só para você, que está todo mundo lá no mesmo barco. E se for um sentimento persistente, que está difícil de lidar, se ficou uma relação complicada com a empresa que você trabalha, nesse sentido de estar trabalhando muito mais para ganhar menos, metade, né? Procurar a ajuda profissional. Então, procurar um suporte nesse momento, a psicoterapia online, para cuidar desses sentimentos aí um pouquinho mais a longo prazo. Obrigado, Letícia. Pessoal, quem quiser abrir o microfone e fazer mais alguma pergunta, fica à vontade. Se não, eu já vou pedir. Letícia, se você quiser falar mais alguma coisa para encerrar
o nosso webinar, fica à vontade. Acho que eu queria só agradecer de novo, né? Muito obrigada pelo convite, foi muito legal para mim preparar esse conteúdo, saber que eu estou levando um pouquinho aí do meu trabalho, dos meus conhecimentos para vocês. Eu tentei já ser assim, tentei que fosse uma apresentação já com algumas dicas, né? Um caráter um pouquinho interventivo, assim, para já dar algumas dicas de como lidar com tudo isso, que vocês pudessem reconhecer talvez alguns processos que a gente está passando. Então eu fico assim nessa expectativa que tenha ajudado aí pelo menos um pouquinho. Legal. Tem como te seguir em alguma rede social? Instagram? Tem sim. É o @psilealtman. Vou colocar no chat. Por favor. E aí eu tenho o Instagram, tenho a página no Facebook. Legal. Eu posto alguns conteúdos lá, inclusive tenho preparado alguns sobre esse contexto da crise também. Bacana. Letícia, mais uma vez, muito obrigado em nome de todo o Supera Park, dos associados e dos incubados presentes. E em breve eu te retorno com o vídeo pronto, né, de tudo o que foi gravado hoje. E se surgir mais alguma dúvida também, eu te encaminho caso você consiga contribuir, tá bom? Por favor, pode mandar sim, se surgir mais dúvidas depois, mais perguntas. Bacana. Obrigado, viu, Letícia? Imagina, obrigada a vocês. Tchau, tchau.